Olá a todos, bem-vindo à aula 7 do curso de desenvolvimento de jogos aqui na Unity. E hoje vai ser uma aula para a gente construir um script para fazer a câmera seguir o jogador e tentar fazer de uma forma mais suave para não ficar tão abrupto assim a hora de fazer o follow, né? Então aqui no scripts eu vou criar um script chamado player camera controller. Vou chamar de player, mas ele não vai estar no objeto de player, tá bem? Ele vai estar na câmera, mas ele é justamente, na verdade, vamos chamar de câmera controller, né? Melhor. Eu ia chamar de player camera controller para fazer referência ao player, né? Mas eu vou chamar só de camera controller. Aí aqui eu vou selecionar a câmera, vou arrastar esse script para cá. Vou abrir aqui o camera controller. E vou criar uma variável privada. E aqui a gente vai passar o target, né? Eu vou chamar de target. Então, sempre na mesma ideia aqui, né? Ela é privada. E eu passei um atributo serializeField para poder fazer uma relação lá no inspector, para poder vincular alguma coisa dentro dessa variável. E deixa eu ver aqui. Vou criar outra aqui que vai se chamar private float. Vou chamar de speed, porque a ideia da gente aqui. Bom, o que deu de erro aqui que ele está acusando? É um probleminha da ideia aqui, não tem problema. Bom, para a gente fazer esse follow, eu vou criar uma variável local aqui no update, que vai se chamar position, vai ser look position, vai ser um new vector tree, que eu vou pegar o target.position.x em y, target.position.y, e em z, deixa eu pensar, vai ser a própria posição da câmera. Então, o que acontece aqui, ó? Posição em x e y é a que me interessa. Posição em z, tanto que eu pego do target, ó. A posição em z, eu pego transform.position.z. Então, esse transform aqui, ele faz referência ao objeto que eu estou com o script vinculado, ou seja, na própria câmera. Então, esse position.z é o próprio valor menos 10 que está da câmera aqui, que é o que a gente quer fazer. Então, se a gente fizer da seguinte forma, transform.position, look position, vamos ver como é que vai ficar. Isso aqui é de fazendo de forma abrupta, tá? Não suavizando o movimento. A gente vai linkar o player aqui dentro do de target. A speed eu vou deixar 0 mesmo, porque a gente não configurou ainda. E vou executar. Então, o que acontece? Quando eu movimento o player aqui, ó, a câmera está seguindo o jogador. Ou seja, está funcionando. Só que, quando a gente faz um movimento, ele movimenta de forma instantânea a câmera. A câmera segue o jogador de forma instantânea. O objetivo aqui é fazer de forma suave. Então, eu vou trocar esse transform.position igual ao lookPosition e vou usar uma função que tem na Unity, que é o lerp. Esse lerp ele vai interpolar dois pontos, né, o ponto A e B. Então, são dois vetores e ele vai fazer de forma linear. Então, ele vai suavizar esse valor. Então, a primeira
O primeiro ponto vai ser o próprio transform.position, que é a posição da câmera, e o outro ponto vai ser o look position. E ele pede um terceiro parâmetro, que é justamente um t, que é um valor usado para fazer essa interpolação, que seria uma espécie de tempo, de velocidade, tá bem? Então eu vou pegar o time delta time, justamente porque para a gente suavizar esse valor e deixar ele de forma padrão, falando de forma grosseira, né? De forma padrão em todos os computadores, para não depender da velocidade do computador. Então a gente suaviza para todas as máquinas. E vou multiplicar pela velocidade. Eu acho que assim já foi. Vamos ver. Aqui velocidade eu vou chutar um valor. Eu realmente não sei um valor bom. Vou botar 5. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, vocês viram que eu vou movimentar aqui, ó, e ele vai até o jogador. Então tá de forma bem suave. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou clicar aqui no Game Manager, no Player, e esses valores aqui eu vou mudar, tá? Eu vou, pra gente poder testar a câmera em si, eu vou botar a vida 1000, vou botar 1000 de vida. Tá, então a gente consegue testar melhor, ó. Só pra a vida não gastar muito rápido. Então, eu acho que tá bem bom. Eu vou botar... Se eu botar o valor menor, deixa eu pensar, se eu botar o valor menor, ele vai mais lento até a posição do jogador. Se eu não me engano, vamos ver. Ó, eu vou botar mais lento ainda, deixa eu pensar. Ou eu tô falando ao inverso, vamos ver. A gente vai colocando o valor aqui, vai testando. Ó, isso, ó, eu botei o valor menor e ele foi mais lento até o jogador. Ó. Eu movimento e ele vai até lá. Então dá de vocês configurarem o valor aqui da forma que vocês quiserem. E aí fica bem mais, dependendo da proposta do jogo, se vocês estiverem fazendo alguma coisa diferente, fica mais interessante deixar mais devagar, por exemplo. Vou colocar 0.25, então vai ficar bem lento. Mas a gente está testando o efeito, ó. É interessante porque, ó, eu chego até aqui, ó, e ele vai depois. Então dá de brincar bastante com essa ideia. E eu vou deixar 3, que eu gostei do efeito. Então, vamos ver aqui. Acho que ficou bem interessante. Então, não é abrupto, né? Então é o movimento e ele segue de forma mais devagar. Então, eu acho que ficou bem legal. Vou coletar as moedas aqui. E eu acho que como uma forma de bônus, deixa eu ver quanto tempo da aula, eu acho que seria interessante a gente construir aqui um menu, tá bem? E na próxima aula a gente colocar as melhores pontuações, né? Ou seja, a quantidade de moedas, o tempo que sobreviveu e a vida que ele ficou, né? Enfim, se bem que a vida vai chegar a zero, não seria o caso, mas enfim, a quantidade de moedas e a quantidade de tempo sobrevivido para colocar lá no menu e fazer um top 10 scores, algo do tipo. Então, aqui nas scenes, eu vou apertar o botão direito, vou criar uma nova cena, vai chamar main menu. E aqui no menu, nessa cena nova, eu vou selecionar ela e vou botar um background diferente aqui. Eu acho que eu vou colocar preto mesmo. Aí aqui eu vou criar um novo... vou botar o botão direito aqui na hierarquia, vou em UI, vou selecionar um texto, acho que esse aqui mesmo, e vou chamar ele de title. E vou chamar esse jogo, vou dar um nome aqui pra ele, cubo. O nome do jogo vai ser cubo. Vou colocar o texto centralizado, tanto verticalmente quanto horizontalmente.
Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no centro e esticado. Vou botar 50, 50. E a altura, vou botar 120. Cor do texto eu vou botar branca. Isso aqui são configurações que vocês podem fazer de forma diferente. Eu só estou dando uma ideia. Estou fazendo tudo na mão mesmo. Vou botar bold. Ok. E agora, eu vou aqui em UI. Eu vou criar um botão. Start Game. E vou colocar aqui, ó, novo jogo. Na verdade, vou chamar de jogar. Eu pensando agora, eu acho que seria interessante daqui, por enquanto, a gente não vai fazer, mas seria interessante uma aula futura, da gente criar um botão novo chamado carregar o último jogo. Que a gente poderia fazer um sistema de save, porque na próxima aula a ideia é criar uma coisa para salvar a pontuação, né, que seria a quantidade de moedas coletadas mais o tempo sobrevivido, salvar isso e exibir aqui. Então a gente já vai ter uma ideia de questão de salvamento, e aí depois a gente poderia futuramente fazer uma questão de carregar o último jogo, porque, por exemplo, a pessoa está jogando ali e saiu do jogo. Então quando ela pode jogar de novo ou voltar ao que ela estava, o último ponto, né, que ela estava jogando, para não perder tudo. Mas por enquanto eu vou só joguei a ideia, né? Vou criar um botão apenas. E aí, na real a gente pode fazer o seguinte, duplicar, né? Selecionar aqui, ó, apertar Ctrl D e Load Last Game. Vamos deixar só o botão aqui e aí a gente só desabilita ele, ó. Ó, aqui no botão a gente aperta aqui, ó, para desativar. E aí a gente bota aqui, ó, o texto carregar último jogo. Então a gente joga a ideia aí e aí fica interessante para uma futura aula. Eu vou adicionar um texto aqui que vai ser scores. E a ideia aqui, eu vou botar centralizado também. Deixa eu ver. A ideia aqui é colocar o texto em branco e aumentar só mais um pouco a fonte. Vamos botar aqui tempo sobrevivido. Opa, não sei escrever. Moedas coletadas. E aqui não vai funcionar, né? Vou botar um tab aqui. Tempo sobrevivido. Vou botar 2 tabs. Vou botar centralizado o texto horizontalmente. Vou jogar ele mais para baixo. Nenhum dado salvo. Deixa eu clicar em sim aqui e vou aumentar isso aqui, ó, para mais ou menos aqui, ó. Porque a ideia não é mostrar literalmente todos, no caso, toda vez que ele jogar, né? Na verdade é as 10 últimas, entendeu? Então eu acho que nesse espaço aqui vai dar de salvar. Porque senão, se não desse, ou se quisesse exibir todas as jogatinas, eu acho que seria interessante a gente botar um scroll, que não é o caso, né? O objetivo aqui é... Deixa eu botar bold, acho que fica legal. Por enquanto eu vou deixar assim. O objetivo é mostrar as 10 últimas, né? Scores aqui. Então deixa eu dar play, só pra ver como é que ficou mais ou menos. Então ficou dessa forma mesmo, ok. Deixa eu só ver aqui no Canvas. Ok. Então, eu vou criar um script novo, que vai se chamar
main menu controller. E ele vai ser responsável então por justamente controlar esse menu aqui. E eu vou colocar ele, eu vou criar um novo objeto em branco que vai se chamar main menu controller. Vou zerar a posição e vou arrastar o script para cá. E aí a ideia aqui, por enquanto, é só dar uma ação para esse botão de jogar aqui. Então eu vou criar uma variável não, um método público que vai se chamar startGame. E para isso eu preciso importar uma dependência aqui que é scene management, né? Que vai ser scene manager, a classe, ponto load scene, e o nome da cena é gameplay. E aí, para isso, a gente precisa fazer um ajuste das cenas aqui. A gente vai em File, Build Settings, vamos clicar na pasta Scenes e a gente vai arrastar a main menu antes, né, da gameplay. A gente vai deixar aqui, ó, como primeiro. Tá? Então a gente tem uma hierarquia aqui, a primeira cena main menu, a segunda gameplay e as duas ativadas. Ok. E com isso a gente vai selecionar o botão Start Game. Vamos aqui num clique, apertar no mais. Vamos arrastar o main menu controller para cá. E vamos adicionar aquela função Start Game. Com isso, se a gente executar aqui e apertar jogar, ele foi para essa cena aqui, que é a cena da gameplay, e a gente tem esse menu feito aqui com sucesso. E também, né, nessa aula foi bem interessante, fazer um resumão, a gente aprendeu então a criar o script do Camera Controller, que é bem simples mesmo, e a gente fez de forma suave, então não foi de forma abrupta, e aí fica um efeito muito melhor. E a gente criou aqui o menu simples, e aí a gente já jogou uma ideia aqui, né, um pequeno spoiler para a próxima aula, que seria justamente a criação de salvar as moedas coletadas, as 10 últimas moedas coletadas e tempo, né, a parte de score, para a gente fazer uma coisa bem legal aqui no menu e a gente poder ter essas estatísticas do jogador que esteja jogando o jogo. Enfim, espero que tenham gostado. Um abraço a todos e valeu!